Olá, minha gente, aqui é Tia Leia para mais uma aula de ciências, mas antes de falar sobre conhecer o solo, os tipos de solo, eu trouxe uma amiguinha. Olha só quem veio comigo de novo. Ela tá gostando de gravar aula comigo, vocês sabiam? Aqui eu tenho um pezinho de espinafre, como eu mostrei para vocês, mas eu trouxe ela hoje para dizer que as plantas também ficam estressadas. Pelo visto, essa daqui não está estressada, não. Sabe por que eu sei disso? Porque ela está verde, ela está bem viva. Quando as plantas estão estressadas, elas ficam murchas e amareladas. Ou seja, quando você não rega a planta, não põe aguinha, ela fica estressada. E o modo dela demonstrar isso é quando ela fica murcha, quando ela fica amarela. Aí vocês pensam, a plantinha está morrendo. Mas na verdade você tem que cuidar da plantinha, tem que colocar no sol, tem que aguar todos os dias. Então, naquela hora que sua mãe lhe pedir, menino, menina, vá regar a planta, corre, porque senão a planta vai ficar estressada, tá bom? Tem algumas plantas que vivem em lugares muito frios. Então, essas plantas também ficam estressadas porque elas têm que ficar armazenando água, ficam lá congeladinha, né? A água fica congelada no caule e ela fica estressada também. Ou o contrário, quando é num lugar muito quente, tipo os cactos, né, no deserto, eles também têm que armazenar água e também ficam estressados por causa disso. Mas tem algumas plantas que também ficam estressadas porque o solo não é bom. Então, o tipo de solo também influencia muito no crescimento da planta e na saúde das plantinhas. Essa minha amiguinha aqui tá bem saudável. Vou botar ela bem ali para a gente continuar a aula, tá bom? Então, gente, hoje vamos falar sobre conhecer o solo, a importância do solo, tipos de solo e tem um Você é o Cientista. Então, na página 230 da apostila 2 está falando um pouquinho sobre o solo. Eu falei para vocês, né, que dependendo do tipo de solo a planta pode se desenvolver bem ou não se desenvolver. Solos muito arenosos, geralmente as plantas não se desenvolvem bem porque a água escoa facilmente. Então não fica água para que a raiz da planta possa levar água para toda a planta, o caule, as folhas, então acaba a planta morrendo. Eu já tive algumas plantinhas lá em casa que eu cuidava muito bem, mas só que acabaram morrendo e eu não sabia que era por causa do solo. Eu pegava uma terrinha qualquer, uma terra que não era terra preta, não era o substrato, e botava na plantinha. Regava todo dia, botava no sol, mas elas acabavam morrendo. Agora, depois desse conteúdo aqui, eu já sei como cuidar das minhas plantas. A importância do solo. Você sabia que o solo é mais do que apenas o chão onde pisamos? Vocês sabiam disso, gente? Então, o solo serve para várias coisas, para construir nossa casa, para plantar, de abrigo para os animais. Aí no livro de vocês, na página 231, está mostrando o solo também serve de abrigo para várias espécies de animais. Aí tem um animalzinho aqui. Grande número de animais se alimentam de capim, que cresce no solo das savanas africanas. Mas aqui também vários animais se alimentam de plantinhas que tem também no nosso Brasil, não é só nas savanas africanas. E o solo também é usado para a agricultura, para a plantação de tudo que a gente consome vem da agricultura e da pecuária. Então é para plantação e para criação de gado. Os gados também, não só de gado, de outros animais, como cabras, como bodes, como galinhas. Então todos esses animais, além de nós, precisam do solo para poder viver, para ter abrigo, para ter o que comer, assim como a gente. Na página 232 está dizendo bem assim: nele boa parte da água das chuvas infiltra. Então quando chove, boa parte da chuva fica ali reservada debaixo do solo, que são chamados lençóis freáticos, que ficam mais perto da superfície, e os aquíferos, que são em áreas mais profundas do solo. Então temos essa reserva de água, né, que cai e fica no fundinho ali do solo. Para que serve essa água? Para que as plantas também possam retirar dali a água do solo, para que possam se desenvolver
bem. Esta água mantém um solo úmido, é usada para irrigação de plantações e absorção pelas raízes de plantas, como eu falei para vocês. Ok, gente? Então vamos agora aos tipos de solo. Eu trouxe para vocês 3 tipos de solo que nós vamos usar no Você é o Cientista. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de solo. Nos solos arenosos, a água escoa com facilidade, como eu falei anteriormente. Então, se você pegar um punhadinho de areia e jogar água, você vai ver que a água passa com facilidade. Quando você pega argila, né, que quando você amassa ela fica grudadinha e você joga água, você vai perceber que a água fica em cima, ela não penetra nesse tipo de solo. Vocês sabiam disso? Vocês já fizeram esse teste? Pois mais para frente, não hoje, em outra aula, a gente vai fazer um teste de impermeabilidade do solo para vocês perceberem como os tipos de solo reagem em contato com a água. Vamos agora à página 233, que diz bem assim: por isso, antes do preparo da horta, é preciso saber que tipo de solo tem características apropriadas para o crescimento das hortaliças. Você sabe por quê? Eu já dei algumas dicas. Falei que o solo arenoso, a água penetra muito rápido, escoa muito rápido. Então não vai ter como as plantinhas tirarem a água dali. Já no solo argiloso, a água vai ficar em cima, não vai penetrar no solo. Então a plantinha pode morrer afogada, que se fala, né? Mas temos um tipo de solo que é específico para a plantação, que é aquela chamada terra preta, né? Que chamamos de substrato. Então esse tem todas as características de um solo perfeitamente adequado para a plantação. E eu trouxe esses 3 tipos de solos para que vocês observem e possam responder à atividade da página 234, que pergunta para vocês qual a cor desses solos. Então, gente, como eu falei para vocês, para você é o cientista que tem no livro de vocês, eu trouxe 3 amostras de terra. Eu quero que vocês observem a cor de cada uma. Na amostra 1, eu tenho um terreno arenoso, ou seja, areia de construção. Aqui na amostra 2, eu tenho terra preta, que é chamado de substrato. E na amostra 3, eu tenho argila. Dá para perceber a diferença entre elas, né? É mais soltinha, né? A terra aqui, o terreno arenoso, a areia. Já o substrato tem um pedacinho de material orgânico, de plantas, né? De animais, vegetais. Aqui dá para ver que é cheio de pedacinhos e a cor é escura, a cor é preta. Dá para vocês perceberem, né? E é molhadinha, mas isso não faz com que a água passe com facilidade. Já nesse terreno aqui que é argiloso, você vê que ele é bem diferente. A cor é mais avermelhada, tá vendo? E fica juntinho assim, impedindo que a água passe por ele. A água fica por cima, tá bom? Então, aqui, se eu tivesse que classificar por cor, como tá pedindo no livro de vocês, eu diria que o terreno arenoso é amarelo, a terra, que é o humus, chamado de humus também, é preta, e a argila é vermelha. Tudo bem? Olha aí, gente, vocês viram que nós hoje estudamos um pouco sobre a importância do solo, o tipo de solo e também Você é o Cientista, onde eu mostrei para vocês 3 tipos de terrenos, o arenoso, o argiloso e o humus, que é chamado de terra preta. Para se despedir dessa aula, eu trouxe novamente a minha amiguinha, que está muito feliz em participar, é a minha participação especial e juntamente com ela eu vou me despedindo de vocês. Gente, até a nossa próxima aula, beijão!